Turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo bem com vocês. Na última aula a gente falou, nas últimas duas aulas a gente concluiu a parte de artrópodes, né? Os artrópodes eu separo em duas partes, porque o artrópode tem muito conteúdo, muita coisa, para não ficar a aula não ficar muito corrida com muita informação. Já tem muita informação, né? Mas não é difícil o assunto, né? Mas tem muita informação, muito detalhe. Aí eu botei artrópodes em duas partes. E hoje a gente vai ver o último grupo assim dos invertebrados mais clássicos mesmo, né? Que são os equinodermos ou os equinodermatas. E vamos ver esses equinodermatas. Antes de entrar nas características gerais dos cordados, aí antes de entrar nos cordados, né, no filo cordata, que é dentro do filo, ainda tem alguns invertebrados, né, obviamente os cordados invertebrados e os cordados vertebrados, né. Então, então a gente vai fechar a equinodermata, que é classicamente entendido como invertebrado, mas antes de entrar no filo dos cordados, ou seja, esses são dos filos, né? Filo artrópoda, molusca, aneida, filo equinodermata. Depois a gente vai entrar no filo dos cordados, que a gente vai estudar os subfilos, né? Os que existem cordados que também são invertebrados. E existem os cordados vertebrados, né? Que são aqueles que são os condríctios, os quisteixos, né? Os que a gente chama classicamente dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então a gente vai estudar o filo dos equinodermos, que a gente chama de equinodermata ou os equinodermos. O filo equinodermata, os equinodermos, né? Esse equino significa espinho e os dermatos vem de pele, né? Então os equinodermatos eles se caracterizam por ter a presença de espinhos em sua pele, né? Então são animais que são marinhos, né? Exclusivamente marinhos, que apresentam de forma geral espinhos na superfície do seu corpo, daí o nome, né? Daí o nome do filo, né? Equinodermata, né? Seus representantes mais conhecidos e os mais comuns, né, que a gente encontra na praia, são a estrela do mar, os ouriços do mar, as bolachas da praia, que Aracaju a gente encontra muito, as oluntúrias, que são o pepino do mar. Quem já visitou o oceanário encontra muito. Lá tem alguns até naquela parte do aquário que permite manusear os bichinhos, né? Tem alguns pepinos do mar e estrela do mar também, né? Quais são as principais classes do filo Equinodermata? Então, o filo Equinodermata reúne mais de 6.000 espécies, né, distribuídas em 5 classes, né, que são as classes que vocês estão vendo aí. A asteroide, que é a classe da estrela do mar, a equinóide, que é a classe do ouriço do mar e bolacha da praia, né, que a gente encontra aqui. A onturoide, que é a classe do pepino do mar. A gente tem a crinoide, que é a classe que tem os lírios do mar. E a ofiroide, que é o caso que a gente chama da serpente do mar ou serpente marinha. Bom, a asteroide, né? Ela se caracteriza por esses organismos que a gente chama das estrelas do mar, né? Ela se caracteriza por esses organismos que apresentam o corpo achatado, né? Em formato de estrela. Então, via de regra, eles apresentam esses 5 braços, mas alguns podem até ter mais que esses 5 braços, né? Algumas espécies podem ter até 42. Ela tem boca e pés ambulacrais, né? Localizados na região voltada para o substrato, a região oral, ou seja, a boca dele fica voltada para baixo, para a região do substrato, do fundo, do marinho, né? O ânus fica na região superior, que a gente chama da região aboral, a região então fica nas costas, tem que ver que as costas dele fica o ânus. Né? A região oral a gente está na boca e a aboral a região oposta à boca. Então fica nessa parte superior, como dizer assim, nas costas dele fica o ânus. Eles são predadores, né? Alimentam-se de moluscos, crustáceos e anelídeos. A classe equinoide ela se caracteriza por ter um corpo circular, né, esférico,
que se pode chamar de abaulado, né? Como é o caso do ouriço, ou até achatado, como é o caso da praia do mar, da bolacha da praia, né? Ela tem esse corpo achatadinho, né? No formato daquelas bolachas da praia, que são características, né? A boca se localiza também voltada na região do substrato, para baixo, né? O ânus fica na região superior, na região aboral também. Ele tem pés ambulacrais que servem para ele se deslocar. Já explico o que são essas estruturas, esses pés ambulacrais distribuídos por todo o corpo do animal. A locomoção ocorre através da movimentação dos espinhos e dos pés ambulacrais, né? Ele tem o esqueleto formado por placas calcárias fundidas e forma uma carapaça interna também, né? Ele se alimenta de algas, detritos orgânicos, raspando as rochas, né? As onturas, a gente tem um corpo alongado, né? Os pepino do mar se caracteriza pela ausência de braços. Eles diferem do padrão do filo por apresentar corpo macio e alongado, né? A boca localizada em uma das extremidades do corpo, a região oral, né, que é rodeada por uma série de tentáculos, vocês podem ver ali pequenininho, aqueles tentáculos. O ânus fica na região oposta, né, na região aboral. A locomoção pelos pés ambulacrais também são distribuídos em fileiras ao longo do corpo deste animal. Eles alimentam de detritos orgânicos acumulados no fundo lodoso e nas areias, né, como também entre os corais. Os crinóideos, eles têm um corpo em forma de taça, né, um formatozinho assim de taça, com 5 braços ramificados, né? Eles são bastante flexíveis, os braços deles, que lembram aquelas plumas de carnaval, né? Algumas espécies vivem fixadas nas rochas por um pedúnculo e outras podem nadar livremente, né? A boca e ânus são localizadas em regiões opostas, assim como os outros, e a boca na região do substrato, na região oral, que é a região oral, né? Então se alimentam de plâncton, de detritos orgânicos, em suspensão na água, né? Eles capturam pelos cílios de suas plumas, né? Seus tentáculos, né? Ao redor da boca. E por último, aqui não menos importante, a gente tem o ofiuroide, que eles têm o corpo achatadinho deles, com 5 braços fixos, que são bastante flexíveis, separados uns dos outros e ligados a um disco central, então é como se fosse um disco, vários braços, esses 5 braços separados. Eles têm essa boca voltada também para a região do substrato, né? E eles não têm ânus, eles caracterizam pela ausência de ânus, só eles que não têm ânus nesse grupo. Eles se locomovem pelas ondulações desses braços deles, que são bastante flexíveis, e se alimentam de pequenos crustáceos. Né? Então, eles vão se alimentar de pequenos crustáceos, moluscos e detritos orgânicos que estejam no ambiente. Né? A origem dos equinodermatas, né? O registro fóssil mais antigo do equinodermata é cerca de 550 milhões de anos atrás, ou seja, do início da era que a gente chama da era cambriana, que vai lá de 570 entre 570 e 505 milhões de anos atrás. Entretanto, teve um fóssil recentemente na Austrália que foi encontrado que ele marca do período pré-cambriano, que vem antes do período cambriano, né, há mais ou menos 570 milhões de anos atrás. Né? Os equinodermatas eles desenvolveram durante sua evolução uma estreita relação com o ambiente de fundo marinho. Estrelas do mar, por exemplo, elas conseguem se deslocar sobre os fundos submersos, onde eles capturam seus alimentos, seus alimentos de forma geral. Né? Os ouriços do mar alimentam-se de algas, detritos, né, como eu falei, e eles vivem geralmente fixados a rochas, mas a maioria desses organismos eles têm um modo de vida, vivem no ambiente marinho e geralmente associados ao fundo marinho. Os biólogos eles denominam esses organismos de organismos bentônicos. Né? O que são organismos bentônicos? São aqueles organismos, aquela comunidade de seres aquáticos cuja vida deles está relacionada aos fundos submersos, ou seja, ao fundo marinho. Esses organismos que têm a vida deles ligada ao fundo marinho, a gente chama de organismos bentônicos. Então, assim, todos os equinodermatas que existem, eles fazem parte do compartimento aquático que a gente chama de bentos, certo? Ou seja, do ambiente bentônico, juntamente com esponjas, alguns quinidários, como anêmona, corais, alguns moluscos, como o bivalve, alguns crustáceos e outros organismos. Né? Mas as larvas deles, no processo reprodutivo, elas flutuam, né?
e são levadas pelas correntes marinhas, fazendo parte da comunidade aquática que a gente chama de plâncton, né? Que é aquela região que fica na região mais superficial da água. Então, lá na superfície da água são os organismos planctônicos e os que vivem no fundo marinho a gente chama dos organismos bentônicos. A adaptação do modo de vida bentônico teria levado, de acordo com alguns biólogos e evolucionistas, a maioria dos equinodermos adultos desenvolverem uma simetria radial, que alguns deles apresentam a simetria pentarradial, né, que é o formato de cinco que é dividido em 5 partes simetricamente idênticas, ou seja, o corpo dele pode ser dividido nessas 5 partes. A gente viu que a maioria dos organismos que a gente investigou até agora, de plateumintos, nemateumintos, anélida, molusca e artrópodes, que são todos bilaterais. Esses organismos, por esse modo de vida, assumindo a simetria radial. A gente pensa, mas será que eles são evolutivamente, eles estão mais próximos, por exemplo, de quinidários e de poríferos, que têm simetria radial? Só que na realidade, quando se estuda aqui no tema, se percebe que a larva deles tem simetria bilateral. Ou seja, é um indício que esse foi um tipo de simetria herdada de seus ancestrais. Então, provavelmente, eles herdaram essas características de simetria radial, mas que perderam ao longo do processo evolutivo. Né? E eles, muito provavelmente, eles vêm da mesma origem, porque eles são animais triblásticos e celomados, que é bastante diferente, por exemplo, dos quinidários, que são diblásticos. Eles são triblásticos e são celomados, eles apresentam sistema digestório completo, como buquianos, com exceção dos ofiuroides. Né? A simetria radial dos equinodermos é muito provavelmente uma aquisição secundária, ou seja, os equinodermos mais primitivos eram bilaterais e muito provavelmente eles se desenvolveram secundariamente na evolução a simetria pentarradial, simetria radial, né? Que muito provavelmente é um reflexo desse modo de vida bentônico. Embora tenha muitas dúvidas ainda sobre a origem evolutiva dos equinodermos, tudo indica que eles surgiram de uma antiga linhagem de animais triblásticos, ou seja, que tem os 3 folitos germinativos, divergindo daqueles que deu origem aos moluscos, anelídeos e artrópodes. Que acredita-se que os cordados, o filo que a gente pertence, né, os peixes, os anfíbios, répteis, aves, surgiram da mesma origem, da mesma linhagem evolutiva que os equinodermos. A principal evidência de que esse parentesco com os equinodermos pode ser percebido pelo desenvolvimento embrionário. Ou seja, a formação do celoma, né? Os moluscos, anelídeos e artrópodes, o ciloma ele tem origem exocélica, né? Ou seja, ele se origina de fendas que se abrem no interior dos blocos da mesoderme. E os equinodermos, assim como os cordados, assim como nós, eles têm a origem enterocélica, ou seja, eles se originam de espaços que surgem nas evaginações do teto do intestino primitivo, né? Que é o arquêntera durante a formação da mesoderme. Que a gente viu lá atrás que existem essas duas possibilidades de formação do celoma, né? Por esquizocelia e por endocelia. Então, os outros celomados, moluscos, anelídeos e artrópodes, eles formaram o celoma por esquizocelia. Os equinodermos, eles formaram o celoma deles por enterocelia, que é a mesma forma que os cordados têm. Então, desses invertebrados, os equinodermos eles são mais próximos evolutivamente da gente, porque provavelmente a gente tem o mesmo ancestral que deu origem aos equinodermos, deu origem também aos cordados. Né? Além do processo de formação do celoma, quanto à origem do ânus, lembra lá, quando o blastóporo dá origem ao ânus, a boca, né? A gente chama esses órgãos de protostomas. Quando ele dá origem ao ânus, a gente chama de deuterostomas, ou seja, que vai dar origem ao ânus, depois a boca surge. Os moluscos, anelídeos e artrópodes são todos protostomas, como os demais invertebrados que ele estudou, ou seja, o blastóporo deu origem à boca do animal. Já os equinodermos e os cordados, eles são deuterostomes, ou seja, primeiro surge o ânus, depois surge a boca. Então essa é outra semelhança. Então, a gente tem a semelhança da formação do celoma, a gente tem a evidência da formação embrionária lá, eles serem deuterostomes como os cordados, e outra semelhança que os equinodermos eles têm dos cordados, e que difere de todos os outros animais que a gente já estudou, dos outros invertebrados, é a presença do endosqueleto. O que é o endosqueleto? O esqueleto interno. Só que a gente estudou que tinha esqueleto eram os artrópodes. Só que o esqueleto dos artrópodes era um exoesqueleto, ou seja, que estava na parte externa como uma armadura nesses animais. Nos equinodermos eles têm como os outros cordados que o esqueleto fica na parte interna. Por isso que a gente chama de endoesqueleto, certo? O corpo dos equinodermos é inteiramente recoberto por uma epiderme muito fina, né?
que reveste também os espinhos que são características desses animais. Equino é o espinho. Então esses espinhos eles são estruturas calcárias articuladas a partir do endoesqueleto que se movem por ação de músculo. Então, esses espinhos eles podem se mover por ação de músculo. Então, além de ter a função de defesa, os espinhos participam da locomoção desses organismos. Né? Então, eles estão distribuídos os espinhos distribuídos entre os espinhos. A gente tem umas estruturas móveis que são dotadas de pequenas pinças, que são as pedicelárias, né? que a função é remover detritos e pequenos animais que se aderem ao corpo desses animais aí. Projetando-se na superfície do corpo, então esse esqueleto é formado de calcário, né? O corpo ainda tem centenas de estruturas tubulares flexíveis, com ventosas aderentes, com os pés ambulacrais, né, que estão aí nessas placas ambulacrais que vocês podem observar, responsáveis pelo movimento animal, né, que a gente chama do sistema ambulacrário desse animal, que faz praticamente tudo nesse animal. Né. Os equinodermos eles apresentam esse endoesqueleto deles, esses ossículos, né, que são formados a partir de cristais de carbonato de cálcio. Né. Como essas estruturas são internas no corpo, a gente diz que eles têm o endoesqueleto deles, né? Então eles apresentam um endoesqueleto. Então, o endoesqueleto dos equinodermos é verdadeiramente a gente pode dizer que um animal tem um endoesqueleto quando o esqueleto se origina da mesoderma, que não é o caso dos crustáceos. Por exemplo, os crustáceos dos artrópodes, né? Que eles se formam em estruturas mais externas. Né? Nas zonas mais estreitas que a gente tem os orifícios de saída dos pés ambulacrais, a gente tem zonas ambulacrais, onde são as placas ambulacrais, e as zonas mais grossas, que são essas zonas interambulacrais, que são onde não tem os pés ambulacrais desses organismos aí. Né? Na face aboral, ou seja, na parte das costas, que é oposta, né, ao substrato, existe uma placa esquelética central, né, que é onde termina o ânus, que é o que vocês estão vendo aqui nesse canto, na parte aqui de baixo. Em torno dessa placa e a gente tem ali os poros genitais também. Uma dessas placas, além do poro genital, apresenta uma perfuração concrível, né, de um chuveiro que a gente chama de placa madrepórica ou madreporito, né, que vocês estão vendo aqui. Aqui tem esses 5 e onde vai ter lá mais ou menos a terminação lá. Ali a gente tem o poro genital, que vai sair os gametas, né, a placa genital. E ali no finalzinho onde a gente vai ter a saída nessa região aí do madreporito, a gente vai ter a saída do ânus. Nesses organismos, eles têm um sistema hidrovascular, que a gente chama de sistema ambulacrário ou ambulacral, que isso vai servir para atuar na locomoção desses organismos, na respiração desses organismos, na captura de alimentos e também como órgão sensorial desses organismos. Então presente apenas. Então, esse sistema ambulacral é um sistema que serve para quase tudo, para circulação, para respiração, para eliminação de excretas, ou seja, ele tem quase que todas as funções no corpo desse organismo. Né? Esse sistema ambulacral só está presente nos equinodermatas, não está presente em nenhum outro tipo de animal. E esse sistema é um sistema onde a gente vai ter a circulação. E ao final ao longo do corpo deles, a gente vai ter uma série de poros que se projetam a partir do endoesqueleto, tem umas passagens do esqueleto que vão sair parte desse sistema ambulacral que a gente vai falar que vai formar os pés ambulacrários. São os pés desses organismos que vão fazer se deslocar. Né? Então esses tubos, essas ampolas, esses pés ambulacrários, eles vão ser preenchidos por água do mar, né? Daí é o termo do sistema hidrovascular. Né? Então a água entra, circula e faz com que eles consigam se mover. Então o esqueleto deles é cheio de poros por onde saem esses pés, que são extremidades do sistema ambulacral. Então à medida que essa água circula e com a musculatura dele, junto com os espinhos, eles vão conseguindo se deslocar. A água entra justamente no sistema ambulacral a partir da placa madrepórica, ou pelo madreporito. Então esse madreporito permite a entrada de água, que passa por um canal madreporito e vai circular no sistema ambulacrário do organismo, fazendo com que ele consiga se locomover, circular substâncias, respirar e por aí vai. Com relação ao sistema digestório, os equinodermos têm um sistema digestório completo, né?
com a boca geralmente situada na região voltada para o substrato, né? Para baixo, e o ânus na região das costas, vamos dizer assim, do animal, na região laboral. Nos ouriços, eles apresentam uma boca que é guarnecida por 5 dentes e fortes, né, e afiados, com uma estrutura de apoio junto ali ao esôfago, composta por uma armadura de ossículos e músculos que a gente chama de lanterna de Aristóteles. Então, essa lanterna de Aristóteles consegue lançar lá para fora para capturar a presa. Então, o tubo digestório é formado por um estômago curto. Então, vocês podem ver aí. Eles têm um estômago curto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não sei se já ficou show. Então, eles têm um estômago curto. Desculpa, um esôfago curto. Eles vão ter o estômago. Eles vão ter o intestino que se abre para o ânus, para a saída, como vocês podem observar. Aí, o alimento do ouriço do mar consiste em vários tipos de algas, né, como eu já falei. Em todos os equinodermos, os produtos da digestão são absorvidos pelas células do tubo digestório e passam para a cavidade celômica, para esse espaço que tem aí, de onde se distribui para todo o corpo. Ou seja, eles não têm um sistema circulatório, né? Por mais que a água do sistema ambulacrário circule os gases de respiração, mas o sistema específico circulatório eles não têm. Ou seja, os alimentos que são absorvidos pelo intestino vão ser distribuídos por difusão a partir do celoma. As estruturas relacionadas à troca de gases respiratórios, e eles variam de acordo com os grupos equinodermatos, né? Alguns ouriços, por exemplo, têm brânquias pequenas, situadas na parte externa próxima à boca, que vão se carregar por essas trocas gasosas. E esses equinodermatos que têm essas brânquias também, por onde vai ser eliminado o gás carbônico e as excreções. O sistema hidrovascular, ou seja, o sistema ambulacrário, também participa da respiração. Então, em ouriços do mar, por exemplo, já se verificou que a maior parte das trocas gasosas respiratórias ocorre entre a água que preenche essas ampolas dos pés ambulacrais e o líquido celômico, mais do que dessas brânquias, né? Então, as estrelas do mar, centenas de delicadas expansões, né? As estrelas do mar têm umas expansões situadas entre os espinhos, que a gente chama de papilas respiratórias, que são compatíveis às brânquias, e outros têm algumas árvores respiratórias, mas o sistema ambulacrário ele funciona muito mais eficiente na respiração do que qualquer outro sistema desse acessório, né? As estrelas do mar têm essas suas papilas respiratórias, oluntúrias também têm umas árvores respiratórias, mas o sistema ambulacrário, de forma geral, o sistema ambulacrário funciona muito mais para a respiração do que essas outras estruturas, né? O sistema nervoso dos equinodermatos consiste basicamente em um anel nervoso, né? Um anel neural que fica situado em torno da boca, né, deles, e do qual eles partem 5 nervos radiais que se ramificam, né, e atingem todo o corpo desse animal, né? O sistema sensorial é bastante reduzido, né, e é composto basicamente de alguns poucos receptores químicos e táteis que ficam situados ao redor da boca e dos pés ambulacrários, né? Então, eles não têm um sistema sensorial mais simplesinho, um sistema nervoso também simples, né? Tem esse anel nervoso, né? Esse anel neural que fica ao redor da boca, que se ramifica nesses 5 nervos. Com relação à reprodução dos equinodermos, eles são animais que são dioicos, ou seja, as gônadas do macho, testículos, e das fêmeas, as fêmeas têm seus ovários, né? Eles se localizam na cavidade do celoma, sendo 5 em ouriços do mar, 10 em estrela do mar, e vai variando de espécie para espécie. Então as gônadas elas se abrem para o meio externo, e através daqueles poros genitais que eu mostrei lá, que ficam próximos à região do madreporico, eles através disso eles lançam, né, esses poros genitais, eles lançam os gametas, os ovos espermatozoides, eles são eliminados na água, que é onde ocorre a fecundação, ou seja, a fecundação deles é externa, acontece na água fora do corpo deles. O desenvolvimento dos equinodermos é indireto, ou seja, eles têm fase larval, eles podem haver uma ou mais formas larvais, né? Por exemplo, o ouriço do mar possui apenas uma forma larval, uma livre nadante com simetria bilateral, que é chamada do plúteo. Acho que não botei uma fotinha do plúteo, acho que faltou a fotinha do plúteo. A estrela do mar ela apresenta 2 estágios larvais,
que são também de simetria bilateral, né? Que é a larva que emerge do ovo, né? Que a gente chama de bipinária, que é essa aí que está aí com larva branquiolária, é a bipinária. Não, desculpa. A larva jovem é aquela ali que tem ali, larva jovem, que é a bipinária, certo? E depois ela sofre uma metamorfose e forma a larva branquiolária, né? Então, enquanto o ouriço do mar só tem uma larva, a estrela do mar tem duas. Essa primeira, que é a lá, que tem larva jovem, a bipinária, e a branquiolária, que é o segundo estágio larval. Né? Em determinado estágio de desenvolvimento, né, a branquiolária afunda sobre a metamorfose, ela sofre uma metamorfose e vai dar origem a uma estrela do mar jovenzinha, que depois vai virar um adulto, né? Ali embaixo o adulto jovem. Então ela passa por metamorfose, a branquiolária e forma lá o adulto lá jovem. Uma característica que é bastante marcante dos equinodermos é sua grande capacidade de regeneração. Ou seja, eles conseguem se reproduzir de forma sexuada por regeneração. Então, o ouriço do mar, por exemplo, eles regeneram continuamente seus espinhos e suas estruturas ambulacrais. A estrela do mar pode regenerar um ou mais dois braços perdidos. Conta-se que os primeiros criadores de ostra, tentando se livrar das estrelas do mar que atacavam as criações de ostras, capturava e quebrava as estrelas do mar em pedaços e jogava no mar de volta. E graças a essa altíssima capacidade de regeneração delas, o procedimento acabou por aumentar, né, o número de animais predadores conseguindo mais prejuízo. Ou seja, os caras tinham as criações de ostra dele lá, dava a estrela do mar, o que eles faziam? Quebrava a ostra e jogava. Só que ela tem uma altíssima capacidade de se regenerar. Então, quando eles iam quebrando e jogando, eles acabavam meio que por multiplicar aquele predador. Né? Eles iam quebrando e elas iam se multiplicando. Você quebrava lá no meio e jogava. Cada parte regenerava a parte perdida, também duas estrelas. Aí, duas, quatro, aí eles acabaram perdendo as criações de ostra por desconhecer esse processo. Pronto, então aqui a gente termina aqui na Dermata. Filozinho curto, mas bastante importante ele, por essa ponte com os cordados. Na próxima aula a gente vai falar sobre o filo dos cordados. E aí eu vou falar das características gerais, o que é que define o organismo como cordado. E eu vou falar dos cordados que são invertebrados, para depois falar dos cordados que são vertebrados, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vocês entrem em contato comigo, que eu esclareço vocês, certo? Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula.